Minha nora travou os olhos em mim e cuspiu. Você é a vergonha desta família. O ar saiu dos meus pulmões como se ela tivesse me esmurrado. Ali, na cozinha onde passei décadas alimentando todos, eu entendi. Meu lugar nunca tinha sido a mesa, só atrás do fogão. Meu filho engoliu seco e olhou para o chão. Seu silêncio doeu mais que as palavras dela. As mãos que um dia segurei para ensinar a andar agora se fechavam em punhos, contra mim. Algo dentro de mim se partiu, mas não era tristeza. Era o último elo que me prendia à submissão. Meu nome é Helena Martins, 62 anos, viúva há 11. Quando José morreu de infarto, deixou apenas um seguro que mal cobriu o enterro e dívidas que eu paguei lavando roupa até de madrugada. Daniel tinha só 17 anos, e eu jurei que ele teria o estudo que nós nunca tivemos. Vendi até meu único par de brincos de ouro para pagar seus livros. A casa onde tudo aconteceu foi conquistada tijolo por tijolo. Trabalhei como costureira de dia e faxineira em escritórios à noite. As vizinhas me chamavam de formiguinha, porque eu nunca parava, mesmo quando as juntas dobravam de dor. Tudo para que meu filho nunca sentisse falta de um pai, de um teto, de dignidade. Mas naquela tarde, olhando para Juliana com seus olhos cheios de desprezo, entendi que todo o meu sacrifício virara pó. Minhas mãos calejadas, minhas noites sem dormir, minha vida inteira dedicada. Reduzidas a um único rótulo na boca dela, vergonha. E o menino por quem eu dei tudo agora assistia, mudo, enquanto ela cuspia na minha história. Lembro do dia em que Daniel trouxe Juliana para nos conhecer. Ela chegou com um vestido impecável e um sorriso calculado, trazendo aqueles doces finos que eu nem sabia pronunciar o nome. Mãe, essa é a mulher da minha vida, ele anunciou, orgulhoso, e meu coração apertou. Metade medo, metade esperança. Fiz questão de preparar seu prato favorito, coloquei a toalha boa da mesa e até comprei flores para o centro. Queria que ela se sentisse em casa, que visse o amor que transbordava daquela casa simples. Nos primeiros meses, engoli críticas disfarçadas de conselhos. Dona Helena, esse sofá não combina com nada aqui, sorrindo enquanto arrumava as almofadas como ela preferia. Cheguei a acreditar que, com paciência, ela se tornaria a filha que eu nunca tive. Guardava recortes de revista de moda que ela gostava. Aprendi a fazer aquele café caro que ela adorava. Tudo para ver meu Daniel feliz, tudo para que um dia ela me olhasse sem aquele brilho frio nos olhos. Mas a casa que eu construí com amor estava prestes a virar um campo de batalha. O primeiro golpe veio disfarçado de observação casual. Num domingo em família, enquanto servia o almoço que preparava desde as 6 horas, Juliana examinou a travessa de barro com um sorriso torto. Que coisa, rústica, comentou, passando o dedo na borda como se tocasse algo sujo. Meu prato de herança familiar, a mesma travessa onde servia Daniel quando criança. Daniel riu, achando graça. Mãe gosta dessas coisas antigas, disse, como se me defendesse de um defeito. Juliana então cutucou o feijão com o garfo. É assim mesmo que você costuma fazer? Meu pai sempre diz que feijão sem louro não tem alma. O silêncio que seguiu foi mais revelador que qualquer resposta. Meu filho não lembrou que era exatamente como sua avó fazia. Nas semanas seguintes, cada detalhe da casa virou alvo. Minhas cortinas de renda eram brega, o cheiro do meu café forte demais, até o jeito que eu arrumava as toalhas no banheiro errado. Eu sorria, ajustava, anotava mentalmente suas preferências, enquanto ela transformava minha vida numa lista interminável de inadequações. O pior não eram as críticas, mas como Daniel começou a repeti-las. Mãe, a Juliana acha que poderíamos modernizar um pouco as coisas, ele dizia, evitando meu olhar. Foi quando entendi, eu não estava sendo substituída, estava sendo apagada. Tijolo por tijolo, memória por memória, até que nada do que eu era sobrasse naquela casa. Enquanto Juliana criticava minhas cortinas naquela tarde, minha mente voltou a 2003, quando Daniel tinha 9 anos e pegou pneumonia. Lembro de ficar 3 noites seguidas no hospital, dormindo em cadeira de plástico, e no quarto dia ir direto para o trabalho, minhas mãos tremendo tanto que cortei errado um vestido de noiva e tive que pagar do meu bolso. O carro, nosso velho Gol branco, foi vendido no mesmo ano em que José morreu. É temporário, eu dizia para Daniel, enquanto pegávamos 3 ônibus para chegar na escola dele. O dinheiro da venda pagou o primeiro ano de cursinho pré-vestibular, quando ele decidiu que queria medicina.
Nunca contei que com aquela grana dava para eu ter feito a cirurgia de varizes que o médico insistia. Tinha uma foto nossa na parede do quarto, Daniel formando na faculdade, eu ao lado dele com o mesmo vestido azul de sempre, só que mais largo, porque em 6 anos eu perdi 12 quilos. Ninguém sabia que eu almoçava só arroz com ovo aquela época, dizendo que já tinha comido quando ele perguntava por que eu não servia para mim. A casa onde agora Juliana achava tudo inadequado foi comprada peça por peça. Lembro do dia que assinei o financiamento, 30 anos de prestação, minhas unhas roídas de nervoso riscando a caneta. Emprestada do corretor. Naquela noite, com Daniel já dormindo, eu chorei no banho com água fria pra não fazer barulho, com medo de não dar conta. Até meu anel de casamento foi trocado por concreto e tijolo. Emergência. O ourives disse quando me deu menos da metade do valor. Usei o dinheiro para comprar o material do muro, que eu mesma ergui. Aos fins de semana, com as mãos calejando sob luvas furadas. José sempre dizia que eu era forte demais. Pro meu próprio bem. E agora, 20 anos depois, aquela mulher perfumada esfregava álcool gel nas mãos depois de tocar em minhas coisas, como se minha vida inteira fosse algo contagioso. Cada crítica dela era um apagamento de todas as noites sem dormir, de todas as vezes que engoli orgulho, de todos os pedaços de mim que eu tinha dado para construir exatamente o que ela agora rejeitava. A casa que antes ecoava com as risadas de Daniel na infância agora vivia envolta em um silêncio pesado. Nas refeições, o único som era o tilintar dos talheres de Juliana, que sempre encontrava algo para criticar no prato. O arroz está muito salgado ou a carne está dura. Meu filho comia rápido, olhos fixos no prato, como se não quisesse testemunhar a guerra silenciosa à sua volta. Minhas coisas começaram a desaparecer sem explicação. A colcha de retalhos que minha mãe fez, os porta-retratos da estante, até minha xícara preferida. Guardei no quarto de visitas. Tava atrapalhando a decoração, Juliana dizia com um sorriso de falsa doçura. Eu recolhia meus pertences como uma sombra, enquanto ela redecorava a casa com móveis modernos que eu nem ousava tocar. As portas batiam com frequência agora, o quarto deles se fechando quando eu chegava perto, a geladeira sendo trancada com força após Juliana pegar algo. Até meu banheiro virou território disputado. Encontrei meus produtos de higiene jogados no lixo 2 vezes, sem querer, segundo ela. Meu espaço na própria casa estava sendo sistematicamente reduzido. Passei a me recolher no quarto cada vez mais cedo, ouvindo os risos abafados deles na sala, como se fossem 2 adolescentes aproveitando a ausência dos pais. A ironia não me escapava. Na minha própria casa, eu me tornará uma intrusa, uma presença incômoda que eles toleravam até o dia em que conseguissem me expulsar completamente dali. O estupim foi tão banal quanto cruel. Numa manhã de domingo, enquanto lavava a louça do café, deixei sem querer uma colher escorregar no fundo da pia. O barulho metálico fez Juliana entrar na cozinha como um furacão, seu rosto já contraído de desprezo antes mesmo de abrir a boca. Não aguento mais essa bagunça, ela gritou, arrancando a luva da minha mão com tanta força que ouvi o elástico estalar. Tentei me desculpar, mas minhas palavras se perderam quando ela começou a esfregar a pia com uma raiva desproporcional, como se quisesse apagar minha existência junto com as marcas no aço. Você não tem noção do constrangimento que é trazer minhas amigas aqui, ela cuspiu, jogando a esponja no chão. Esta casa parece um cortiço, e você age como se fosse uma empregada qualquer. Foi quando cometi o erro de responder. Juliana, esta casa criou seu marido. E eu não sou empregada de ninguém. Meu tom calmo pareceu inflamá-la ainda mais. Seus olhos estreitaram enquanto secava as mãos na toalha nova, aquela que substituíra as minhas, bordadas à mão. Não, você não é empregada. Ela disse, voz carregada de veneno. Empregadas pelo menos sabem se comportar. Daniel apareceu na porta, pálido, mas permaneceu em silêncio enquanto a cena se desenrolava. Fala. Alguma coisa, eu implorei, olhando para ele. Antes que pudesse responder, Juliana deu um passo à frente. Não encha o saco do meu marido com seus dramas, ela rosnou, empurrando levemente a pilha de pratos que eu acabará de secar. Meus pratos antigos, que sobreviveram há tantos anos. Foi então que as palavras saíram, claras e cortantes como vidro quebrado. Você é a vergonha dessa família. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo.
Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não por causa da ofensa, e sim porque, no canto da cozinha, meu filho baixou os olhos e virou as costas. Naquele instante, enquanto Juliana saía com um sorriso de satisfação, eu entendi que não estava apenas perdendo uma briga, estava perdendo meu lugar na própria história que construí. As paredes que ergui, com tanto suor agora testemunhavam minha humilhação. E no meio da louça quebrada e das palavras venenosas, algo dentro de mim se partiu de vez. Fiquei parada na cozinha, minhas mãos ainda molhadas e trêmulas, enquanto a porta do quarto deles batia no corredor. Não gritei, não corri atrás para exigir respeito. Apenas recolhi a esponja do chão e continuei lavando a louça, como se nada tivesse acontecido. Mas cada movimento mecânico era um corte mais profundo naquela ferida que agora sangrava silenciosamente. Subi para meu quarto e sentei na beirada da cama, olhando para as fotos na parede, Daniel criança, José sorridente, nossa família intacta. As lágrimas rolaram sem fazer som, como se até meu choro soubesse que não era mais bem-vindo naquela casa. Algo fundamental havia se rompido, não apenas entre eu e Juliana, mas no meu próprio entendimento de tudo o que eu achava que valia a pena. Naquela noite, pela primeira vez em 30 anos, deixei de preparar o jantar. Fiquei sentada na varanda escura, ouvindo o barulho deles na cozinha, enquanto repassava cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada sonho adiado. E pela primeira vez, me perguntei, será que tudo isso valeu mesmo a pena? A resposta, quando veio, doía mais do que qualquer insulto. Na manhã seguinte, Daniel apareceu na porta do meu quarto com um café na mão e um sorriso desconfortável. Mãe, sobre ontem, começou, sentando na minha cama como se fosse um adolescente pedindo perdão por uma nota baixa. Juliana tá sob muita pressão no trabalho, você sabe como é. O cheiro do café, que eu sempre fazia para ele, agora me enchia de náusea. Ele continuou, esfregando as mãos nervosamente. Ela não quis dizer aquilo, só estava estressada. Você sabe que ela tem esse jeito forte. Suas palavras caíam como pedras no meu peito. Cada tentativa de justificar era outra facada, outra prova de que meu filho escolhia ficar do lado de quem me humilhava. Quando eu permaneci em silêncio, ele tentou outro ângulo. Mãe, você sempre foi tão compreensiva. Por que dessa vez está levando tudo tão a sério? Foi então que entendi. Para ele, eu deveria ser a eterna perdoadora, a que engole desaforos em nome da harmonia familiar. Minha dor era apenas um inconveniente a ser superado. Me levantei e abri a janela, precisando de ar. Está tudo bem, filho, menti, olhando para o jardim que tanto cuidei. Não se preocupe. Ele saiu aliviado, achando que tinha consertado as coisas. Mas naquele momento, enquanto ouvia seus passos se afastando, algo dentro de mim se despedaçou de vez. Oh! Menino por quem eu daria a vida agora pedia que eu me anulasse por conveniência. Passei a acordar antes do amanhecer, vestindo-me em silêncio para não perturbar o sono deles. Minha xícara de café era levada para o fundo do quintal, onde eu ficava horas observando o sol nascer por trás das roseiras que plantei quando Daniel nasceu. A casa, que antes era meu refúgio, agora parecia sufocar-me com suas paredes cheias de memórias desprezadas. Frequentei a igreja como nunca, não por fé, mas pelo alívio temporário de sentar num banco onde ninguém me olhava com desdém. A senhora do banco da frente sempre virava e sorria, um gesto simples que me fazia conter as lágrimas. Voltava para casa apenas quando tinha certeza de que estariam trabalhando, evitando os horários das refeições. Meu quarto tornou-se meu único território, mas até ali a invasão era sutil, minhas coisas levemente desarrumadas, como se alguém tivesse vasculhado quando eu saía. Comecei a trancar a porta, sentindo-me ridícula por precisar proteger meu cantinho na própria casa. À noite, ouvia risos abafados da sala e me encolhia na cama, estranha em meu próprio lar. Nos raros momentos em que nos cruzávamos, Daniel perguntava: tá tudo bem, mãe? Com uma expressão de genuína preocupação que só piorava a ferida. Como explicar que estava me apagando pouco a pouco? Que cada dia naquela casa era um exercício de invisibilidade. Sorria e acenava que sim. Enquanto dentro de mim uma voz sussurrava: você não pertence mais aqui. O almoço de domingo começou com Juliana distribuindo convites impressos para seus amigos e familiares, como se a casa fosse um restaurante exclusivo. Quando chegaram,
Ela os recebeu com beijos e abraços, apresentando cada canto reformado. Aqui era um cantinho brega, mas dei um jeito. Enquanto eu ficava parada na cozinha, com meu avental ainda amarrado. Servi o arroz e o feijão que passei a manhã preparando, mas quando tentei me sentar à mesa, Juliana ergueu a voz. Ah, tia, melhor deixar essa cadeira para minha mãe, você não se importa, né? Os convidados trocaram olhares constrangidos, enquanto eu recuava para o canto como uma criada. Dispensada. Daniel fingiu não notar, ocupado em servir vinho aos sogros. Ouvi risadas e brindes à família perfeita. Enquanto ficava na varanda dos fundos, mastigando um pedaço de pão seco. A casa cheirava a comida quente e felicidade alheia, e eu, pela primeira vez, desejei sumir de vez dali. Enquanto ouvia as risadas do almoço ecoando pela casa, lembrei do dia em que Daniel, aos 15 anos, me perguntou se um dia perderíamos nosso lar como colega dele. Segurei seu rosto entre as mãos e jurei: esta casa será sua para sempre, filho. Seu porto seguro. Anos depois, quando ele se formou em medicina, fomos ao cartório juntos. Enquanto assinamos a escritura com seu nome e da futura esposa, ele abraçou meu ombro emocionado. Mãe, isso aqui é nosso sonho realizado. Eu sorri, imaginando netos correndo por esses cômodos. Agora, olhando para a mesa posta com meus próprios pratos, mas sem meu lugar, entendi o quanto aquela promessa me custaria. Derramei lágrimas silenciosas no lavabo, sobre a pia que eu mesma instalei anos atrás, pensando em como o amor às vezes vira algema. Na manhã seguinte ao almoço humilhante, acordei antes do sol nascer com uma clareza que não sentia há anos. Enquanto a casa ainda dormia, abri meu velho cofre de documentos e tirei a cópia amarelada da escritura. Minhas mãos não tremiam ao passar os dedos sobre os nomes ali registrados, o meu, o de Daniel, e o espaço que um dia preenchemos com a promessa de incluir sua futura esposa. Uma promessa que agora pesava como uma pedra no meu peito. Fui ao cartório sozinha, de ônibus, como nos velhos tempos. A atendente, uma moça jovem, arregalou os olhos quando expliquei o que queria fazer. Mas, dona Helena, isso vai gerar um grande problema familiar. Ela tentou alertar. Sorri com uma calma que não sentia por dentro. Minha querida, problemas maiores já estão gerados dentro daquela casa. Minha voz não vacilou ao assinar os novos papéis. Voltei para casa antes do meio-dia, escondendo os documentos no fundo da minha gaveta de roupas íntimas, o único lugar onde Juliana certamente não mexiria. Enquanto preparava o almoço como se nada tivesse acontecido, ouvia os passos dela no andar de cima e imaginava o dia em que aqueles saltinhos arrogantes não ecoaram mais em minhas paredes. A ironia não me escapava. Eu, que sempre agi com transparência, agora planejava minha libertação em silêncio. Nos dias seguintes, observei Juliana com novos olhos. Cada comentário ácido, cada olhar de desdém, cada vez que ela chamava minha casa de nossa casa, eu guardava na memória como um reforço para minha decisão. Daniel, alheio a tudo, comentou uma noite: Mãe, você anda tão quieta ultimamente. Respondi que estava apenas cansada, enquanto pensava: Filho, você não sabe o silêncio que está por vir. A certidão nova chegou por correio numa quarta-feira chuvosa. Abri o envelope com mãos firmes e li meu nome sozinho na folha, como nos velhos tempos. Guardei o documento no mesmo envelope e o coloquei dentro de meu livro de receitas, aquele que Juliana tanto desprezava, dizendo que comida de verdade vinha de restaurantes. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Sonhei com José, meu falecido marido, que me acenava da varanda de nossa casa antiga, a mesma que eu estava prestes a recuperar. Quando acordei ao amanhecer, havia uma determinação nova em meu peito, a mesma que me levou a construir tudo sozinha um dia. A tempestade estava chegando, mas desta vez, eu não seria a única afetada. Naquela tarde, convidei Dona Marta, minha vizinha há 30 anos, para tomar café no quintal. Enquanto o coador pingava lentamente, mostrei a nova escritura escondida entre as páginas de um álbum de fotos antigo. Suas mãos calejadas tremeram ao segurar o documento. Menina, você tem noção do terremoto que vai causar? Ela sussurrou, olhando para a casa como se Juliana pudesse surgir a qualquer momento. Peguei seu rosto entre minhas mãos, como fizera com Daniel tantas vezes, e respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Pela primeira vez em anos, tenho absoluta certeza do que faço.
O sol da tarde iluminou nossas xícaras vazias enquanto um pássaro pousou no galho seco da mangueira que plantamos juntas, símbolo de raízes que resistem, mesmo quando tudo parece perdido. O estupim foi tão trivial quanto previsível. Juliana encontrou minhas panelas antigas guardadas no armário alto, as que ela chamava de velharias, e decidiu doar para quem precisa. Quando a vi empacotando meus pertences como se fossem lixo, algo dentro de mim estalou. Coloque isso de volta, pedi, minha voz mais firme do que em anos. Ela riu, jogando o cabelo para trás com aquela arrogância que conhecia tão bem. Ah, Dona Helena, para que guardar essas tralhas? A gente já tem panelas de verdade. Seus dedos afundaram na lateral da panela de pressão que usei por 20 anos, amassando o alumínio como se fosse papel. Foi então que meu limite foi alcançado. Daniel apareceu na porta, alertado pelo tom elevado da discussão. Mãe, de novo, ele suspirou, como se eu fosse uma criança birrenta. Juliana aproveitou para dar o golpe final. Sua mãe está me impedindo de organizar minha casa. A ênfase que colocou na palavra minha foi a gota d'água. Dessa vez, não baixei os olhos. Passei por eles com uma postura que não mostrava há tempos, pegando a panela amassada das mãos de Juliana. Você tem razão, disse, olhando diretamente para meu filho. Está na hora de decidirmos de quem é essa casa de verdade. A expressão de pânico que cruzou o rosto de Juliana foi mais doce do que qualquer vingança. Deixei a panela amassada sobre a mesa com um som metálico que ecoou pela cozinha silenciosa. Respirei fundo, sentindo o peso dos anos de humilhação se transformando em força. Daniel, Juliana. Comecei, minha voz tão calma que parecia outra pessoa. Acho que precisamos conversar sobre a situação desta casa. Juliana revirou os olhos, já preparando algum comentário ácido, mas continuei antes que ela pudesse falar. Fui até meu quarto e voltei com o envelope marrom do cartório, aquele que havia escondido por semanas. Coloquei-o sobre a mesa, entre as migalhas do café da manhã que ninguém tinha limpado. Já que sou uma vergonha para esta família, disse, tirando a nova escritura com cuidado, decidi que meu nome não deve mais dividir patrimônio com vocês. Minhas mãos não tremiam enquanto mostrava o documento onde apenas meu nome constava como proprietário. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ouvir o tic-tac do relógio da sala. Juliana empalideceu, seus olhos percorrendo freneticamente o papel como se buscasse uma falha. Isso não pode ser real, ela gaguejou, pela primeira vez sem palavras afiadas na ponta da língua. Daniel pegou o documento com mãos trêmulas, seu rosto uma máscara de incredulidade. Como você fez isso? Ele perguntou, voz rouca. Sorri tristemente, lembrando de todas as vezes que ele ignorara minhas dores. No mesmo cartório onde assinamos juntos, filho. Só que desta vez, fui sozinha. Juliana explodiu então, batendo as mãos na mesa. Você não pode fazer isso. Essa casa é nossa. Seu grito ecoou pelas paredes que já não lhe pertenciam. Na verdade, não é, respondi, recolocando a escritura no envelope com movimentos deliberadamente lentos. A casa é minha. Só minha. E você, Juliana, não faz mais parte dela. Cada palavra saía com um peso que eu não sabia que carregava dentro de mim. Daniel tentou protestar, mas eu ergui a mão. Você tem até o fim do mês para tirar seus pertences. Juliana começou a chorar, raiva ou desespero, eu já não me importava. Daniel olhou para mim como se visse uma estranha, e talvez fosse verdade. A mulher que engolia desaforos tinha morrido naquela cozinha, junto com a panela amassada. O que restava era alguém que finalmente entenderá seu próprio valor. Mãe, você está destruindo nossa família, ele disse, e minha resposta veio pronta. Não, filho. Só estou reconstruindo a minha. Juliana explodiu como um vulcão, atirando xícaras no chão e gritando que eu era uma velha egoísta. Seu rosto, antes sempre perfeito, estava vermelho e distorcido de raiva, os cabelos desalinhados como os fios da paciência que ela nunca teve. Eu apenas observei, com as mãos cruzadas sobre a mesa, sentindo um alívio estranho ao ver a máscara cair finalmente. Daniel agarrou meus braços, seus olhos implorando como quando era criança e queria fugir da bronca. Mãe, você não pode fazer isso com a gente, ele suplicou, voz embargada.
Mas meu silêncio foi mais eloquente que qualquer resposta. Pela primeira vez, eram eles que precisavam da minha compreensão, e não o contrário. Enquanto a crise se desenrolava, senti uma paz inexplicável invadir meu peito. Cada grito, cada lágrima deles era apenas o eco de tudo que eu engoli calada por anos. Ali, no meio do caos que eu criara, descobri algo libertador: o poder de dizer não. E dessa vez, não havia volta. O mês seguinte foi marcado pelo vai e vem de caixas e malas, não as minhas, mas as deles. Juliana arrastava os pés pelos corredores, fazendo questão de bater cada porta, enquanto empacotava seus pertences com raiva visível. Daniel tentou uma última vez. Mãe, ainda dá para reverter isso no cartório. Mas meu silêncio foi resposta suficiente. Eu observava tudo da varanda, tomando meu café como quem assiste a um filme cujo final já conhece. No último dia, quando o caminhão de mudanças estacionou na frente da casa, senti um nó na garganta, não de arrependimento, mas de alívio. Juliana não se despediu, apenas jogou as chaves na minha direção. Com um olhar venenoso. Daniel hesitou na porta, seu rosto adulto mesclando culpa e reprovação. Você vai se arrepender disso. Fechei a porta devagar, sem responder, enquanto suas palavras ecoavam. Vazias. A casa ficou em silêncio pela primeira vez em anos. Caminhei pelos cômodos vazios, passando os dedos sobre as marcas deixadas pelos móveis deles, como cicatrizes de uma guerra que eu finalmente vencia. No quarto que foi de Daniel, encontrei um velho ursinho de pelúcia esquecido no armário, guardei-o no bolso, junto com a dor que ainda teimava em ficar. O resto? O resto era só meu novamente. Comprei mudas de gerânios vermelhos, iguais aos que Juliana jogará fora, e plantei no jardim com minhas próprias mãos, a terra sob minhas unhas como uma declaração de reconquista. Dona Marta, minha fiel vizinha, apareceu com uma torta de limão e ajudou a regar, seu silêncio compreensivo valendo mais que 1000 palavras. A cada flor que desabrochava, era como se uma parte de mim também renascesse. Aos poucos, a casa se encheu de novos sons. O sino da igreja que eu voltará a frequentar, as risadas das senhoras do bingo que agora vinham tomar chás quintas, até o choro doce da neta de Dona Marta, que eu cuidava enquanto a avó ia ao médico. A cozinha, antes palco de humilhações, agora cheirava a canela e bolos feitos por prazer, não por obrigação. Deixei o quarto de Daniel intacto, mas mudei o resto à minha vontade. Pintei as paredes de azul claro. Coloquei minhas colchas de retalhos na sala, e pendurei fotos antigas em novos porta-retratos. A casa ainda guardava as marcas do passado, mas agora respirava o futuro. E eu, que um dia quase desaparece em meu próprio lar, finalmente me sentia dona de cada canto outra vez. Comprei mudas de gerânios vermelhos, iguais aos que Juliana jogará fora, e plantei no jardim com minhas próprias mãos, a terra sob minhas unhas como uma declaração de reconquista. Dona Marta, minha fiel vizinha, apareceu com uma torta de limão e ajudou a regar, seu silêncio compreensivo valendo mais que 1000 palavras. A cada flor que desabrochava, era como se uma parte de mim também renascesse. Aos poucos, a casa se encheu de novos sons. O sino da igreja que eu voltará a frequentar, as risadas das senhoras do bingo que agora vinham tomar chás quintas, até o choro doce da neta de Dona Marta, que eu cuidava enquanto a avó ia ao médico. A cozinha, antes palco de humilhações, agora cheirava a canela. E bolos feitos por prazer, não por obrigação. Deixei o quarto de Daniel intacto, mas mudei o resto à minha vontade. Pintei as paredes de azul claro. Coloquei minhas colchas de retalhos na sala, e pendurei fotos antigas em novos porta-retratos. A casa ainda guardava as marcas do passado, mas agora respirava o futuro. E eu, que um dia quase desaparece em meu próprio lar, finalmente me sentia dona de cada canto outra vez.